Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Será que esta velha senhora chamada Bíblia, ela é sempre amada ou ela é frequentemente repudiada? Ela é tanto amada quanto repudiada. E ela parece que nasceu para isso, para sofrer com o escárnio, o deboche e o desdém. E Deus sabe disso, Jesus sabia disso, nós cristãos sabemos disso. Que essa Bíblia, essa coletânea de livros, ela contém a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas devido a essa verdade, devido às verdades contidas nesse livro, esse livro é, em alguns momentos, amado e é, em outros momentos, odiados por pessoas que são inimigas da obra salvadora de Jesus, ou do caráter de Deus também, da divindade de Jesus. Então quer dizer que a Bíblia, com todas as suas maravilhas, ela é odiada? Sim. Ela é também amada? Sim. Mas como pode acontecer isso? Porque ela traz verdades que muitos homens gostam de ouvir. E ela traz também verdades que muitos homens não gostam de ouvir. Existem coisas nessa Bíblia que falam, por exemplo, do amor de Deus, do amor incomensurável de Deus. E quando nós falamos do amor incomensurável de Deus, que está contido nas Escrituras Sagradas, todo mundo se agrada. Não há pessoa que não se agrade de ouvir uma coisa dessa. Mas quando nós dizemos, e isso consta nas Escrituras Sagradas, que esse amor incomensurável é também acompanhado de poder e de justiça implacável, aí metade gosta e metade não gosta. Metade compreende e metade rejeita. Compreendeu? Então, a Bíblia, ela contém verdades que são amadas por umas pessoas e odiadas por outras. O amor de Deus e o juízo de Deus estão sempre juntos, mas muitas pessoas se negam a compreender, porque Deus é Espírito infinito, eterno, imutável em sabedoria e poder, santidade e justiça, bondade e verdade. Existe amor, existe justiça também. Mas muitas heresias pretendem tirar a justiça de Deus, negar o juízo de Deus. E com isso eles disseminam heresias, disseminam mentiras sobre Jesus Cristo e dizem que Jesus Cristo tem um amor sempre eterno, incomensurável, e que Jesus vai fazer com que o amor de Deus consiga conter todas as doutrinas, todas as heresias, todas as seitas, todas as concepções, sejam verdades perante as Escrituras ou sejam mentiras perante Deus. Tudo vai ser congregado em um único ideal, em um único espírito, num processo perfeito em que Deus vai conglomerar no seu grande amor todas as seitas, heresias e as concepções. Dentro de um grande sincretismo, dentro de um grande ecumenismo, porque Deus não é exclusivista, é inclusivista, pura falácia e pura mentira. Deus e também Jesus Cristo. Jesus é amor, mas é também poder e é também justiça. Muitos querendo anular a justiça de Deus, com isso tentam disseminar ensinamentos mentirosos, heresias, para enganar até mesmo o povo de Deus.
e muitas pessoas principiantes em certas doutrinas, que pensam que naquela doutrina Jesus é diferente. Jesus é só amor, permissividade, conivência e tolerância. Pasmem, mas é isso que muita gente ensina e é isso no que muita gente crê. Jesus não é apenas amor, Jesus é também justiça de Deus. Vamos ver alguma coisa que nos dê respaldo a isso, a essa verdade. Vamos ao nascimento de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, que fala da visita dos Reis Magos. Capítulo 2, a partir do versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino Jesus. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, o ouro, o incenso e a mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. 3 elementos foram oferecidos a Jesus: ouro, incenso e mirra. Naquele momento, aquele menino que estava nascendo, ele estava recebendo o reconhecimento desses reis magos, digamos assim, de que ele merecia o ouro, o incenso e a mirra. As 3 coisas lhe faziam justiça. O ouro, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em Jesus existe realeza. Então, o ouro para o Rei Jesus. O incenso para o sacerdócio. Jesus obteve o sumo sacerdócio perante Deus. Ele era menino ainda, mas no seu aperfeiçoamento, como está em Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 11, mostra que ele despojou-se da sua condição divinal e, fazendo-se homem como nós, venceu a lei, venceu o pecado e venceu Satanás e venceu a morte. Então, o incenso aí significa o sumo sacerdócio de Jesus. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Um sumo sacerdócio não segundo a, digamos, tradição arônica da tribo de Levi, mas Jesus vinha da tribo de Judá. E ele foi eleito, aceito, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma simbologia de um sacerdócio perfeito e superior. Então, o segundo elemento, incenso. Incenso, que no caso simboliza aí o sacerdócio, o sumo sacerdócio. E a mirra. A mirra significa sacrifício, significa morte, significa também alívio para os sofrimentos. Porque a mirra era utilizada inclusive nos cadáveres, e a mirra era utilizada para aliviar dores, e era também utilizada como sedativo, principalmente misturado ao vinho. Então, Jesus seria simbolizado aqui por essa mirra como sendo cordeiro sacrificial. A morte que iria trazer o alívio, o lenitivo para essa humanidade pecaminosa. Ele
seria morto em sacrifício perfeito e perpétuo por toda a humanidade. Aqui Jesus é simbolizado pelos 3 elementos: o ouro, o incenso e a mirra. O Jesus que é rei, o Jesus que é sumo sacerdote da nova aliança, e a mirra para o cordeiro sacrificial, que levaria em si os pecados do mundo. Nós vemos aqui esse Jesus, esse menino Jesus ainda aqui, no caso recém-nascido, simbolizando rei, sacerdote e cordeiro sacrificial. Havia em Jesus poder, havia em Jesus amor, manifestação do amor de Deus nele, Jesus. Havia nele, Jesus, resgate, reconciliação com Deus. Mas havia também nele juízo. Juízo, sim, porque o próprio Jesus, em diversas passagens, ele fala em juízo de Deus, ele fala em pranto e ranger de dentes. Em várias passagens. Você vai encontrar facilmente umas 5 ou 6 seguidas logo. Mas muita gente não quer crer na justiça de Deus. Não creem na justiça de Deus. Mas Jesus foi morto, foi ressurreto e ascendeu aos céus. E ele virá. E ele virá uma segunda vez. Mas não virá trazendo o ouro, o incenso e a mirra. Lhe serão oferecidos 2 elementos, com exceção de um. Ele não receberá os 3 elementos na sua volta. Quem profetiza isso é o profeta Isaías, no capítulo 60. Isaías, capítulo 60, versículo 6. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso. Ouro e incenso. Ouro para a realeza, porque ele virá como rei. E incenso, porque ele virá como juiz e sumo sacerdote. E publicarão os louvores do Senhor. Multidão de camelos te cobrirá. O camelo naquela época eram as carretas de hoje. Eles tinham grande capacidade de carga. O que o profeta Isaías está querendo dizer aqui é que grandes quantidades de ouro e de incenso serão trazidos e colocados aos pés de Jesus na sua volta. É o reconhecimento. Isso aqui simboliza o reconhecimento da volta de Jesus como sumo sacerdote e como rei, como soberano, que traz justiça. Mas não existe mirra. Não existe a mirra, porque ele não virá mais como cordeiro sacrificial. Ele não virá mais morrer por nós. Ele virá não como lenitivo, ele virá como justiceiro, como juiz implacável. Porque no versículo 12 do mesmo Isaías 60, está escrito: porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, estas nações serão de todo assoladas. Jesus virá como sumo sacerdote e juiz implacável. Ele não virá como cordeiro sacrificial. Por isso, os 3 elementos que foram oferecidos durante o nascimento de Jesus, desses 3, apenas 2 serão oferecidos na sua volta, simbolizando a sua volta, como Senhor e soberano, como Rei absoluto e como sumo sacerdote e juiz da nova aliança.
não haverá oferta de mirra, como está em Isaías capítulo 60, versículo 6. Ele virá então como o juiz implacável. Então, quem anda criando doutrina, dizendo que existe um Deus sempiterno, conivente e permissivo, que não praticará justiça, que não haverá juízo, está mentindo, porque está desmentindo Jesus e está desmentindo as profecias sobre Jesus. Jesus é sim amor, mas ele também, como Deus, é fogo consumidor. E ele voltará, resgatando o seu povo e trazendo justiça sobre a face da terra. Se você ouvir alguma seita ou doutrina dizendo que não existe o juízo de Deus e que isso é uma concepção cristã, você tem aqui várias provas de que haverá juízo. E quando Jesus voltar, ele não receberá a mirra, porque ele não virá morrer, ele virá prevalecer como Senhor e soberano, como sumo sacerdote, como exator, como juiz, exercendo a justiça de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos utilizar esses textos para nós compreendermos que muitas doutrinas têm vivido da mentira, do escárnio das Escrituras e da adulteração da verdade sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente Jesus é extremamente amor, mas ele é também poder e ele é também justiça. E na sua volta haverá juízo implacável. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.